São 4 horas, fazemos a ronda pela atualidade. O Governo vai reunir em Conselho de Ministros extraordinário na sexta-feira. A agenda do encontro ainda não está totalmente fechada. O Executivo terá a habitual reunião de Conselho de Ministros na quinta-feira, dia em que deverá ser aprovado o novo regime de arrendamento urbano. Na sexta-feira, último dia útil de 2011, haverá novo encontro de cariz extraordinário, em que um dos pontos a discutir será, segundo o que o Económico apurou, a integração dos fundos de pensões da banca. Pedro Passos Coelho falou aos portugueses no dia de Natal. O primeiro-ministro disse estar consciente das desigualdades na sociedade portuguesa, mas apelou à confiança e ao esforço coletivo. A mensagem de Natal começou com a confirmação de que os próximos tempos vão ser de dificuldade para os portugueses. 2012 vai ser um ano de grandes mudanças e transformações. Transformações que incidirão com profundidade nas nossas estruturas económicas. E em altura de crise o apelo é para que o esforço seja coletivo. Passos Coelho diz que a prioridade é realizar os sonhos dos portugueses. A orientação geral de todas essas reformas será a democratização da nossa economia. Queremos colocar as pessoas comuns, com as suas atividades, com os seus projetos, com os seus sonhos, no centro da transformação do país. Queremos que o crescimento, a inovação social e a renovação da sociedade portuguesa venha de todas as pessoas. O primeiro-ministro diz que conhece as dificuldades de Portugal, cuja qualidade de vida tem que ser melhorada. Estou bem consciente das desigualdades e das injustiças de tantos aspectos da sociedade portuguesa. Pedro Passos Coelho que não deixa de reconhecer que 2012 vai ser um ano difícil para um país afetado pela crise económica e pela indecisão política europeia. A tradição cumpriu-se. O primeiro-ministro deixou a mensagem de Natal ao país e apontou o ano de 2012 como um ano de grandes mudanças e transformações. Mas os partidos da oposição não viram com bons olhos as palavras de Pedro Passos Coelho. O PS esperava outro tom na mensagem do primeiro-ministro. Em declarações à agência Luz, o socialista João Ribeiro afirmou que Passos Coelho devia ter revelado mais tristeza pelas promessas não cumpridas e pelo excesso de medidas de austeridade. O socialista acrescentou ainda que o primeiro-ministro devia ter ido além das recomendações e mostrado resultados. Já o PCP criticou o que considera ser um conjunto de palavras falsas na mensagem natalícia. O partido apela ao país que lute pelo direito a melhores condições de vida. Já o CDS-PP elogiou as palavras de Pedro Passos Coelho. O porta-voz do partido disse que o discurso foi realista e demonstrou ambição. A greve dos maquinistas terminou à meia-noite de ontem, mas hoje ainda há comboios suprimidos. A CP revelou que até às 10 horas de hoje não circularam 156 comboios, de acordo com um porta-voz da empresa. A greve domingo teve incidência nos comboios regionais e de longo curso de hoje. A empresa espera regularizar a situação o mais breve possível, mas também avisa que podem ser suprimidos mais comboios ao longo do dia. A greve, agendada pelos maquinistas, começou à meia-noite da passada terça-feira e prolongou-se até às 24 horas de domingo. Uma outra paralisação está já marcada para dia 1 de janeiro. A nova lei do arrendamento prevê a atualização das rendas congeladas num prazo máximo de 5 anos. Todas as rendas serão atualizadas num curto espaço de tempo segundo o diploma. O valor da subida será negociado entre proprietário e inquilino, mas os inquilinos que provarem a incapacidade financeira vão beneficiar de um prazo de 5 anos até à atualização dos valores. Esta é uma das principais novidades do novo regime de arrendamento urbano que deverá ser aprovado na reunião do Conselho de Ministros do próximo dia 29. Será o inquilino a propor um valor da atualização ao proprietário. Depois caberá decidir se aceita ou não e caso o proprietário não aceite, o dono da casa terá de pagar uma indemnização ao inquilino no valor de 60 rendas, o equivalente a 5 anos de pagamentos. Angola aprovou a entrada no país dos hipermercados Continente já a partir do próximo ano. O primeiro hipermercado do grupo Sonai em Angola deverá começar a ser construído em 2012 e abrir portas em 2013. A operação foi aprovada pelo Conselho de Ministros angolano na semana passada. O investimento surge na sequência de uma parceria entre a Sonai e a empresária angolana Isabel dos Santos. O grupo, liderado por Paulo de Azevedo, fica com 49% do capital no investimento de 79 milhões de euros.
A Caixa Geral de Depósitos e o Grupo Espírito Santo pediram a convocação de uma Assembleia Geral da Zone. Os dois acionistas de referência da operadora de telecomunicações querem desblindar os estatutos da Zone para pôr fim ao limite dos direitos de voto na empresa. A Caixa Geral de Depósitos e o Grupo Espírito Santo, dois dos acionistas de referência da Zone, querem mudar as regras do jogo em relação aos direitos de voto na operadora de telecomunicações. A Caixa Geral de Depósitos, que detém uma participação de 10,88%, e o Grupo Espírito Santo, com 5% do capital, pediram uma Assembleia Geral a realizar em janeiro para desblindar os estatutos da Zone. A intenção é pôr fim ao limite máximo de 10% de direitos de voto na operadora, mesmo que a participação no capital seja superior a essa percentagem. A posição combinada dos dois acionistas é de cerca de 15%. Numa carta enviada à Zone, a Caixa Geral de Depósitos e o Grupo Espírito Santo justificam esta decisão com o interesse da sociedade e dos seus acionistas em eliminar esta limitação aos direitos de voto, permitindo-lhes exercer os direitos de voto correspondentes às participações de que são titulares. Esta desblindagem é uma forma de valorizar o preço das ações, o que poderá levar alguns acionistas a quererem reforçar a posição na operadora. Este pode também ser um primeiro passo para os dois acionistas venderem as suas participações na Zone, de forma a reforçar os capitais e reduzir os ativos de risco, tal como a Troika exige. Caso os dois acionistas queiram vender as suas posições, a angolana Isabel dos Santos aparece como uma das principais candidatas para reforçar a posição de 10,88% que já detém na Zone. A entrada da China Three Gorges na EDP deverá aumentar a taxa de crescimento anual composta do lucro líquido da empresa de 1 para 5 pontos até 2014. A estimativa é da Goldman Sachs. A entrada da China Three Gorges na EDP foi bem recebida pelos mercados. A Goldman Sachs acredita que o novo acionista vai ajudar a elétrica a contornar os elevados custos de financiamento no mercado e, bem assim, a aumentar a taxa de crescimento anual composta nos próximos anos. Entre 2011 e 2014, deve subir de 1 ponto, atualmente, para 5 pontos, estimam os analistas da casa de investimento. A Goldman Sachs prevê mesmo rever em alta as estimativas de ganhos por ação da EDP entre 7 e 19 pontos entre 2012 e 2014. Também o Millennium Investment Banking considera muito positivas as condições financeiras do negócio. Com esta operação, as necessidades de financiamento da EDP, que estavam cobertas até 2013, são agora estendidas por mais 2 anos, até 2015. Também o rácio dívida líquida EBITDA em 2015 deve ficar em 3 vezes, o que compara com a estimativa anterior de 3,4 vezes. A entrada do gigante chinês na EDP traz também novas perspectivas nas renováveis. A elétrica já referiu que as duas empresas vão combinar esforços no sentido de se tornarem líderes mundiais de produção de energia renovável. O acordo prevê mesmo que a China Three Gorges invista 2 mil milhões de euros em participações minoritárias em parques eólicos da EDP. A Goldman Sachs acredita mesmo que a parceria deverá apoiar a continuação da expansão do negócio hidro e eólico. Já a Société Générale acredita que o compromisso vai ajudar à desalavancagem mais acelerada da EDP. A produção industrial chinesa deve crescer 11% no próximo ano, um valor aquém da estimativa de 13,9% para este ano. A previsão no setor vai servir de meta oficial do governo no próximo ano. O ministro da Indústria e Tecnologia chinês refere que esta estimativa é pouco otimista por causa da incerteza da economia mundial. O setor industrial na China sofreu uma desaceleração nos últimos meses. O crescimento anual abrandou para os 12,4% em novembro deste ano. As autoridades chinesas estimam que um crescimento de 11% na produção seja o suficiente para o PIB atingir um aumento de 8%. O Económico mantém a emissão agora com os grandes jornais aqui ou em tv.económico.pt.